mas principalmente da postura do time, porque o 2-1 acabou ficando barato, né, Renato? Não é a primeira vez que fora de casa o Grêmio tem uma boa atuação. Lá contra o Flamengo falamos muito sobre aquele 3-0, mas a atuação foi boa. E hoje teve atuação boa e conseguiu marcar, conseguiu sair com esses 3 pontos. Boa noite. Boa noite. Desculpa, boa noite. Não é só hoje, né? O Grêmio vem jogando bem. Vem conseguindo vitórias, vem jogando bem. Sempre em respeito a todos os adversários, mas nós temos a nossa maneira de jogar. E a nossa maneira de jogar com 2 zagueiros ou com 3 zagueiros tem dado certo. A equipe tem construído bastante. A gente não tem dado muita chance aos nossos adversários. Então, mais uma vez, o grupo está de parabéns, porque é muito difícil jogar contra o Bahia aqui. Casa cheia, a torcida deles faz bastante barulho, mas a equipe foi bastante madura, soube se comportar. Tivemos alguns errinhos, lógico, inclusive na hora do gol do Bahia. Mas são coisas que acontecem, os erros acontecem, estou aí para corrigir, mostrar, até porque a gente tem mais uma partida contra o Bahia na próxima terça-feira pela Copa do Brasil. Mas eu estou bastante satisfeito com o meu grupo, pelas atuações, pelo que eles vêm se entregando. Nós marcamos muito bem a equipe do Bahia, porque nós sabíamos de que maneira o Bahia iria jogar. Só ali na hora do gol que a gente deu, digamos assim, um mole e tomamos esse gol aí. Mas está de bom tamanho pelo que a gente apresentou hoje. Você falou bem, poderia ter score melhor, o sofrimento não precisava ser tão grande assim, mas o importante é que no final a gente conseguiu os 3 pontos e continuamos, né, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Renato, o que você pode falar sobre o processo de definição da escalação hoje, né? Porque é normal no futebol, antes de um jogo decisivo, eliminatório, de Copa do Brasil, uma competição sul-americana, a preservação de alguns titulares. E você apostou, né, no time titular, com o que o Grêmio tem de melhor, e está aí o resultado, né? Vitória, manutenção da vice-liderança e pode até terminar a rodada diminuindo a diferença com o líder do Campeonato Brasileiro. Assim, no momento que você está disputando 2 competições, as coisas se tornam mais fáceis, né? O difícil é quando você está disputando 3 competições. Aí o desgaste ele é muito grande. Então nós jogamos hoje, sábado, contra o Bahia. A nossa próxima partida contra o Bahia é na próxima terça-feira. Era a mesma coisa se nós tivéssemos jogado na quinta e no domingo. O grupo descansou bem, a gente está tendo todos os cuidados com eles. Agradeço mais uma vez ao presidente Guerra, a nossa diretoria, por nos ceder o voo fretado, que faz uma diferença muito grande mesmo. E essa entrega do grupo dentro do campo. Então, no momento que eles estão correndo, estão se entregando, estão se dedicando, mas, digamos assim, entre aspas, essas mordomias que o clube tem oferecido ao grupo fora do campo, isso tem ajudado bastante. Então não tem o porquê, nesse momento, entendeu? Ficar poupando os jogadores. Até porque, eu sempre falei para vocês, é difícil. Eu sei que falta muita coisa ainda, mas é um sonho que eu tenho de ganhar o Campeonato Brasileiro. E o Grêmio está, sim, brigando sempre pelas primeiras posições. Então foi importante a gente colocar força máxima hoje. Conseguimos 3 pontos importantíssimos. Sabemos que temos mais um compromisso difícil pela Copa do Brasil contra si mesmo, o Bahia na próxima terça-feira. Mas o que eu pensei? Se o Bahia veio com o time principal hoje, ele vai vir com o time principal na próxima terça-feira. Então, se tiver desgaste de um lado, tem desgaste do outro. Então foi isso que eu pensei, e a gente na próxima terça-feira a gente vai medir forças também. Essa estratégia, Renato, de colocar time titular assim, tão perto de um jogo tão decisivo, né? Ela passou também por uma conversa interna com os próprios jogadores, de Luiz Soares, que é um cara que tem sofrido com problemas, com dores, com a fisioterapia. Como é que se deu essa decisão, que hoje se comprovou acertada pela vitória, mas que a gente sabe que sempre é um grande quebra-cabeças, né? Eu queria que você nos contasse sobre esse bastidor. Não, eu matei no peito, foi comigo mesmo. Eu tomei essa decisão, o único jogador que eu conversei foi com o Soares, porque não só por causa do jogo de hoje. Eu venho conversando todos os jogos com ele. Viagem, esses 2 jogos seguidos aqui, ele se prontificou, ele pediu inclusive para jogar no momento que eu fui conversar com ele. Não, me põe 45, 60 minutos, vamos ver o que está acontecendo durante a partida. A gente vai conversando como a gente sempre fez. No mais, eu treinei 2, 3 escalações, até porque a minha marcação maior dentro do clube é no X9, né? Então, nós treinamos, guardei a escalação para mim, só quem iria jogar sabia. E aquilo que eu falei, se a gente teve desgaste hoje, o Bahia também teve. E na próxima terça-feira, daqui 3 dias, a gente vai se encontrar de novo.
E o Bahia vai continuar tendo o nosso respeito. Se o Bahia viesse com uma equipe hoje e outra equipe na próxima terça-feira, aí poderia nos trazer um pouquinho de dificuldades por causa do desgaste. Mas o meu grupo está bem na parte física, volto a repetir, o importante é o voo fretado, entendeu? A gente tem dado boa alimentação para eles, a gente tem cuidado do sono deles também. Eles têm se dedicado bastante, a gente está tendo todo o cuidado com eles, aí sim com fisiologista, fisioterapia, departamento médico, entendeu? Converso diariamente com todos os jogadores, a gente dá uma segurada num aqui, solta um pouquinho o outro ali. Enfim, eu acho que é o trabalho de conjunto, o trabalho de todos os departamentos, que está fazendo com que o Grêmio venha obtendo essas vitórias importantes, né? Principalmente se tratando de Campeonato Brasileiro. E agora, Renato, você tinha destacado essa questão do grande desejo pelo Campeonato Brasileiro, tem uma outra competição já na terça-feira, é pouco tempo de recuperação para o grupo de jogadores, mas até onde você consegue e sabe que consegue levar esse grupo que você tem hoje à disposição dentro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil? Em algum momento vai ter que priorizar uma das competições, e se por acaso a chegada de reforços que é esperada para a janela do meio do ano, que abre no próximo dia 3, pode ser um diferencial nesse sentido, ou se com o que você tem à disposição dá para carregar as duas competições? Não, é aquilo que eu falei, nós estamos disputando duas competições, no momento que eu encontrar algum jogador, ele vier falar comigo, ele está bastante desgastado, a gente dá uma segurada, é óbvio, o bom senso, a gente vai conversando, mas enquanto ele estiver se sentindo bem, não tem o porquê ficar poupando. Às vezes, 1, 2 ou 3 posições pode dar uma segurada, justamente por isso que eu falei, por causa do desgaste. Enquanto isso, daqui a pouco a gente para, depois dessa partida aí, as duas partidas do Bahia também, a gente dá uma parada na Copa do Brasil, se dedica totalmente ao Campeonato Brasileiro, enfim, a gente vai levando até onde dá. No momento que algum jogador estiver na dúvida, estiver cansado, desgastado, eu dou uma segurada. É porque o que eu falo, eu sempre confiei e vou confiar no meu grupo, independente da posição. Quanto à abertura da janela, eu sempre converso, troco ideias com o Guerra, trocava com o Paulo, com o próprio Antônio, o Luiz Wagner. Vamos aguardar. O Grêmio está se mexendo, mas as coisas são difíceis. Tem poucos jogadores à disposição e os poucos jogadores que aparecem custam muito dinheiro. Isso é óbvio, eu já sabia disso. Mas a gente está atento ao mercado. A gente vai fazer o possível e o impossível para a gente trazer 1 ou 2 reforços, entendeu? Estamos trabalhando para isso, mas não é de agora, já há bastante tempo. Eu mesmo tenho conversado com alguns jogadores, a diretoria. Enfim, vamos ver aí se avança essas conversas aí na próxima semana e a gente possa trazer gente para o grupo, para fortalecer ainda mais o nosso grupo, para a gente continuar brigando por coisas grandes. Renato, boa noite. Essa é a primeira partida do Grêmio após a mudança na vice-presidência de futebol. Queria te perguntar se em algum momento você foi consultado pelo presidente Alberto Guerra sobre a decisão e a sua visão sobre a mudança. É boa a tua pergunta. Eu converso bastante com o presidente. Isso é uma decisão do presidente. Isso foge, é hierarquia. O que eu mais respeito no clube é hierarquia. Não vou entrar em detalhes, entendeu? Da decisão do presidente, sempre vou respeitar uma decisão do presidente. O que eu queria falar é que todo mundo erra. O Paulo, que eu posso falar do Paulo, que ele foi um cara bacana, um grande profissional, um cara muito inteligente, um cara que ajudou o Antônio, o presidente, a montar esse grupo. Então ele estava sendo muito importante, entendeu? Pra gente, pro clube. Teve desvio, não teve, não vou entrar nesse mérito. A gente sempre tem a nossa própria consciência. Quando a gente põe a cabeça no travesseiro, a gente vê onde errou, onde não errou, entendeu? Ninguém é perfeito. Agora, ele nos ajudou bastante o clube. Saiu, minha amizade com ele vai permanecer, da mesma forma que vai permanecer aqui agora com o Antônio, porque no momento que eu fui discutir meu contrato com o Guerra no Rio de Janeiro, o Guerra pediu para que eu apoiasse bastante tanto o Paulo quanto o Antônio. Eu fiz isso, e até porque foram as duas pessoas que, volto a repetir, que ajudaram e bastante na montagem desse grupo. Eles têm sido bastante prestativos, entendeu? Saiu o Paulo, mas as minhas palavras jamais vão mudar quanto a ele, porque ele foi muito, muito importante nessa montagem do grupo e nos ajudou bastante. Ganhei mais um amigo, é um cara inteligente. E eu vou falar uma coisa para vocês, lá na frente pode ter certeza que se ele voltar pro futebol, ele vai voltar um pouco mais maduro, entendeu? E é uma pessoa que o futebol precisa, porque é um cara que entende, da mesma forma que o Antônio, entendeu? É um cara que vem nos ajudando bastante.
volto a repetir, decisão do presidente. E decisão do presidente não se discute. Ele, um pouquinho antes, ele me ligou, ele comunicou que ia tomar essa decisão. Falei, presidente, sou o presidente. É a hierarquia do clube. Eu sou treinador, eu sou empregado, sou funcionário do clube. Você está tomando essa decisão, não quero saber dos motivos, até porque eu jamais iria discutir com o presidente, jamais iria querer passar por cima do presidente e impedir uma decisão que é dele. Então que fique bem claro. Agora, a minha opinião sobre o Paulo não vai mudar. Renato, tu sempre tem falado sobre a questão da velocidade, né? E a bola tem rodado com mais velocidade, a bola. Hoje mesmo nós vimos inúmeras triangulações do Grêmio. Qual foi o balizador para que isso ocorresse, principalmente na noite de hoje? Quando fecha os portões a gente treina, muita gente fala que o Renato não se preocupa com a parte tática. O Grêmio está no Campeonato Brasileiro, vice-líder, mostrando um bom futebol, agredindo os adversários, seja dentro da arena, seja fora, jogando com 2 zagueiros, com 3 zagueiros. Eu acredito que a parte tática tem sido importante, né? Eu acredito, não sei. Mas é por isso que eu fecho os portões de vez em quando, para que a gente possa treinar da maneira que a gente vai jogar, da maneira que a gente vai se comportar diante de nossos adversários. E tem dado certo, até porque eu não estou fazendo nada demais, é o meu trabalho. E estou satisfeito com aquilo que eu falei, com o que o grupo vem apresentando, independente do esquema que a gente joga, da velocidade que eu tanto peço, entendeu? O mais importante é que a gente tem se encontrado, a equipe não está se separando no campo, bem pelo contrário, está se juntando, a gente tem feito as triangulações de um lado, tanto de um lado como do outro, a gente está tendo a posse de bola, voltamos a ter um pouco a posse de bola, apesar que hoje foi 50-50, mas aqui dentro não é fácil você ter 50% de posse de bola. E o importante é que a gente tem criado as situações mais claras de gols foram nossas. Tivemos azar aí no gol do Cuiabano, que o Ferreirinha estava impedido, por 1 milímetro, o gol do Soares também, mas o importante é a gente estar criando. O impedimento, não existe meu impedimento, ou está impedido ou não está. Então, estava impedido, tudo é mais importante que a gente tem criado e a gente tem treinado para isso. Então é por isso que eu digo, independente do esquema com 2 ou 3 zagueiros, o importante é que o grupo vem se comportando bem, vem jogando bem e vem conquistando vitórias importantes, né, fora de casa como a de hoje. Renato, a gente sabe que o adversário de terça é o mesmo, o estádio vai ser o mesmo também, mas a competição, né, o regulamento ele é diferente, né? O que pesa esse primeiro confronto, esse jogo de ida de uma Copa do Brasil? Historicamente, o Grêmio contra o Bahia aqui em Salvador tem excelentes resultados, né, em quartas de final de Copa do Brasil. Como é que você está pensando para esse jogo também, sabendo do adversário, em cima do resultado de hoje, do desempenho de hoje também, para esse jogo de ida de Copa do Brasil? Mas eu não tenho dúvida alguma na minha cabeça de que maneira a gente vai se comportar, de que maneira a gente vai jogar. Lógico que eu ainda vou conversar com o departamento médico. A gente conhece bem o nosso adversário, não só pela partida de hoje, mas eu venho acompanhando, obviamente, sempre todos os nossos adversários. E foi importante, eu tinha falado para o grupo na pré-eleição que era importante uma vitória hoje, justamente por causa do jogo de terça-feira, que o Bahia poderia receber uma pressão maior no próximo jogo, porque o Bahia se encontra numa situação um pouco delicada no Campeonato Brasileiro. E dependendo dos resultados de outros jogos, ele pode até entrar, se eu não me engano, na zona do rebaixamento. Então era importante na parte psicológica por causa da pressão. Mas o Bahia tem um grande time, dificultou bastante pra gente hoje. Mas o Grêmio também dificultou bastante pro Bahia. E terça-feira a gente vai medir forças de novo, degrau a degrau. Hoje era o Campeonato Brasileiro, jogamos com força máxima, conseguimos uma vitória importantíssima, jogando bem. E como você mesmo falou, na próxima terça-feira é outra competição, é Copa do Brasil. Então a partir de amanhã, hoje a gente vai curtir a vitória, a partir de amanhã eu já começo a conversar com o grupo, preparando eles para o jogo de terça-feira. Mas esse jogo de terça-feira é outra competição, mas é uma partida de 180 minutos, né? Nós temos os primeiros 90 minutos aqui, em frente à torcida deles. Mas na próxima semana também a gente vai ter 90 minutos em frente à nossa torcida, que com certeza a arena vai estar lotada. Renato, voltando um pouco no assunto da troca do departamento de futebol, o Grêmio tem vivido semanas conturbadas. Como tu, Renato Portaluppi, técnico, tem feito para que isso não afete o vestiário também nos resultados dentro das 4 linhas? Bom, vamos por parte. Eu não estou vendo o Grêmio com problemas no clube. Quais seriam esses problemas? Teve uma troca na direção. Sim, mas aí uma troca, teve uma decisão do presidente, mas não que a gente está tendo problemas dentro do clube. Foi uma decisão do presidente, volto a repetir, decisão do presidente não se debate, não se discute, eu já dei a minha opinião.
Tenho uma amizade muito grande pelo Guerra, há muito tempo, gosto muito dele como pessoa, como presidente, entendeu? Então foi uma decisão dele, ele sabe o que ele está fazendo. Eu não estou entrando no mérito que ele está certo, está errado, é decisão do presidente. A minha opinião sobre o Paulo não vai mudar. Se afeta dentro do campo ou não, é lógico que eu pelo menos fiquei bastante triste com a saída dele, mas a resposta foi hoje dentro do campo, não está afetando no grupo, entendeu? Apesar do Paulo sempre ter sido uma pessoa bastante importante, mas o grupo eu cuido do grupo, a gente não pode misturar as coisas, a hierarquia do clube são coisas, decisões que vêm de cima, a gente tem que se preocupar com o futebol, a gente tem que se preocupar dentro das 4 linhas. Eu acho que hoje, não pela saída do Paulo não, mas o grupo continua fazendo o que vem fazendo já há bastante tempo, essa entrega dentro do campo, jogando bem, criando, tendo as vitórias. Quanto a isso, vestiário, campo, não se preocupa com isso, que isso eu cuido e cuido muito bem. Renato, o Bahia, numa parte do primeiro tempo, ele começa a dominar um pouco mais o jogo e o Grêmio, e no segundo tempo você faz uma alteração colocando o Cuiabano. E parece que a partir dali o Bahia parou um pouco de atacar, o Grêmio cresce no jogo, inclusive fisicamente, e parou de ser ameaçado e consegue até o final do jogo fazer o gol. A importância do Cuiabano, até para a proteção do Reinaldo. Parece que o Reinaldo também cresce muito com a entrada do Cuiabano ali no lado esquerdo. Sim, com o Franco a gente ganha na posse de bola, entendeu? É um jogador que joga mais próximo do Soares. Com o Cuiabano a gente ganha na força, a gente ganha em termos de ajuda na marcação, como você me falou, principalmente para o lado do Reinaldo, e ele tem a força de chegar na área. Coloquei ele para o lado direito depois que o lateral esquerdo do Bahia foi trocado, e o lateral se apoiava bastante, e ele, como ele estava descansado também, cuidou dele e teve força para chegar na área, chutou, teve o gol anulado. Então é um jogador que nos ajuda bastante, porque é um jogador que tem a força tanto na marcação como a velocidade e a força para chegar no ataque. Ele tem jogado alguns jogos aí por dentro, contra o Atlético Paranaense, inclusive ele jogou assim, fez inclusive o gol também. Importante para mim ter esse tipo de jogadores, porque no momento que eu queira mudar taticamente a equipe, com mais posse de bola ou com o jogador chegando mais próximo do Soares, ou na parte defensiva com a força do Cuiabano. Então essas opções é importante para o treinador. Eu consegui achar essa posição para o Cuiabano, que foi importante, até porque nós estamos com falta desse jogador de velocidade. Hoje o Ferreirinha começou a voltar depois de um longo tempo, foi importante na jogada do gol, mas já tem que tomar cuidado ainda, que pelo período que ficou parado, está voltando, por isso que esperei bastante, porque era um jogo muito pegado de velocidade, de força, e ele, pelo tempo que ele estava parado, tive todo o cuidado de colocá-lo em campo nos últimos minutos, e ele foi determinante porque fez a jogada que o Gustavo, no caso do Carioca, fez o gol da vitória pra gente. Renato, 6 vitórias em 7 jogos, 66% de aproveitamento dentro do campeonato, que é um aproveitamento muito próximo de ser campeão até. Muitas opções de meio campo tu tens, tem o teu desejo de ser campeão e tem jogadores chegando daqui a pouco. O que te move mais para ser campeão brasileiro nesse momento? É continuar trabalhando, não terminou nem o primeiro turno do campeonato, tem muita coisa pela frente ainda, muita coisa, mas lá atrás eu via que muita gente achava que o Grêmio não ia se dar bem esse ano, ia brigar contra o rebaixamento, e a gente em silêncio, a gente vai trabalhando, buscando jogadores dentro daquilo que o clube possa trazer, tem a abertura da janela agora, vamos tentar reforçar ainda mais o nosso grupo. O que me move é a vontade sempre de ser campeão, independente da competição que o Grêmio disputa. Hoje o Grêmio está disputando Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E a gente tem ido com força máxima nas competições, porque o meu desejo em todas as competições que o clube disputa, o meu desejo, como é do meu grupo, como é o pensamento de todo mundo dentro do clube, da nossa torcida, é buscar títulos. É muito, muito cedo para se falar em título, mas a gente trabalha para isso. O desejo é chegar o máximo possível lá na frente, lógico, sempre estando lá na frente, naquele pelotão na frente, está brigando pelo título. A gente não pode se separar desse pelotão na frente. E o objetivo tem sido alcançado. E Copa do Brasil é o mata-mata, 180 minutos, nós temos o Bahia agora pela frente. E vamos tentar passar, até porque o desejo do Bahia também é o mesmo, né? De buscar a próxima fase. E a gente trabalha sempre para estar no pelotão na frente e passarmos para a próxima fase.